O Dr. Miguel Ângelo Pertierra fala sobre sua experiência de quase morte e a dificuldade de ter uma conversa aberta sobre o que acontece nos hospitais. Ele acredita que a hipótese da consciência além da vida está cada vez mais evidente no meio médico. Em certo trecho do relato, ele diz que a passagem foi automática. Simplesmente me vi em um lugar diferente, primeiro um túnel, depois em uma neblina ou névoa mesclada de alaranjado e azulado. Vi seres animais com características humanas, passando ao longe, na neblina. Vamos começar o relato. Em 25 de julho de 2007, Dr. Miguel estava em Málaga, na Espanha, passeando de motocicleta, quando caiu, e foi levado ao hospital com plena consciência, falando com o pessoal da ambulância. Chegou ao hospital. Sendo ele um médico, observava os aparelhos e suas medições. Escutava os sons emitidos pelas máquinas, e sabia o que significava cada tipo de apito eletrônico. Então, em certo momento, o aparelho emitiu uma sonoridade, indicativa de que havia ultrapassado o limite mínimo de taxa de oxigênio no sangue. E logo depois, a máquina disparou o alarme que media a pressão arterial. Então, Miguel virou a cabeça para olhar o aparelho da pressão, para ver quanto estava medindo. Sabia o que isso significava. Pouco depois, teve a morte clínica. Deste momento em diante, foi como se separasse um velcro, se sentia despregando do corpo. Ele também comparou a semelhança a um papel de celofane, voando diante de um ventilador ligado. Dr. Miguel diz: uma energia saiu de meu organismo, e eu era a energia, eu não era a matéria. A estrutura física ficou para trás. Eu realmente era uma energia consciente que saía do organismo. Outra pessoa que sofreu uma experiência de quase morte, disse algo semelhante, ao relatar que era a matéria que abandonava o espírito, e não o espírito que abandonava a matéria. Ele se percebeu no teto a 3 metros de altura, com uma luz atrás dele, e olhava para sua estrutura física deitada no leito do hospital, e com seus colegas médicos trabalhando para gerar o seu retorno. Miguel diz: outros médicos e cientistas podem dizer que foi uma alucinação, mesmo sem eu receber nenhuma medicação, ou que foi um truque do cérebro para me entreter, mas eu via os acontecimentos, enquanto estava cerebralmente inconsciente. Depois foi confirmado por todos, que aquilo que eu vi, realmente aconteceu. Ele viu quando um familiar entrou na sala e o médico o mandou sair. Depois, outro especialista médico entrou para ver, e saiu rapidamente. Miguel sabia, com clareza, o que estava acontecendo com ele. Mas estava em absoluta paz e não existia preocupação. Via tudo aquilo como se fosse um filme de ação. De repente, percebeu que estava em um túnel sem luz no fundo, mas com luzes giratórias nas paredes, em sentidos horários, outras em sentido anti-horário. Se movimentava rápido, não tinha vento. E automaticamente, se percebeu em um lugar, com uma neblina ou névoa mesclada de alaranjada e azulada, com figuras antropomórficas, que traduzido, eram mesclas de formas características de animais e humanas. Mas não era nítido, por causa da neblina. Dr. Miguel, depois, relata como foi interessante esta experiência, pois estava muito sereno e indiferente, diante de vivências tão incríveis. Estava vendo tantas situações fantásticas, mas não se assustava nem se deslumbrava, simplesmente, permanecia tranquilo e frio. Nunca na sua vida toda, tinha estado tão sereno. Ele se sentia profundamente e poderosamente calmo. Diz que o cérebro nunca seria capaz de reproduzir este estado. Nenhuma medicação gera um estado de perfeição absoluta. Estava vivendo situações inusitadas e não tinha reações emocionais. Ele diz que seu corpo no hospital tinha uma lesão renal e em outras regiões, como o braço e coluna, e existem muitos nervos ali. Então, deveria estar com um nível de dor, de 0 a 10, de nível 10. Mas nunca esteve tão saudável e equilibrado. E não tinha sido administradas medicações analgésicas nele. Sentia um bem-estar profundo, e nenhuma felicidade humana poderia descrever essa vivência. Ele diz que se existe um paraíso celestial, essa sensação seria o céu. O cérebro não tem o poder de gerar uma experiência tão poderosa e lúcida. E depois de algum tempo, sentiu como se o infinito e a liberdade suprema caíssem dentro de uma lata de sardinha apertada. Ele havia retornado ao seu estado físico de forma imediata. Havia muitos fios e cabos conectados a seu organismo. Sentiu as dores, ao se sentir novamente dentro de sua carcaça. E depois, ele comprovou o que tinha visto, que seu familiar entrou na sala, e foi retirado. E também os detalhes dos procedimentos médicos. A entrada e saída imediata de seu amigo e médico, da sala. Tudo foi confirmado detalhadamente, e que naquele momento, seu cérebro estava absolutamente inconsciente.
E Dr. Miguel volta a salientar que não havia medicações naquele instante, que ele observava tudo do alto. Estava também plenamente lúcido, e com uma super concentração tranquila. Ele diz que o que vivenciou é muito diferente da capacidade limitada de um organismo produzir bem-estar e visões complexas. Sentia como se tivesse se tornado o infinito, era a força do infinito. E nenhuma reação fisiológica pode produzir algo tão poderoso. O organismo pode produzir morfina em momentos assim, mas ela não tem esse poder absoluto. Ele diz que na década de 90 e anos 2000, havia um padrão de não se contar essas coisas. Ninguém contava experiências de quase morte. E, se não se fala, então, não existe. Dr. Miguel diz que muitos médicos falam sobre os casos de experiência de quase morte com os colegas, mas nunca em público, porque ainda existe uma parte médica que só acredita em explicações neurofisiológicas. Miguel estudou os conhecimentos da parapsicologia após sua experiência, e diz que existem estudos que verificam a possibilidade da consciência estar dentro e fora do corpo ao mesmo tempo. Uma consciência supracorporal. Dr. Miguel concorda com a opinião parapsicológica, de que a consciência principal está fora do organismo. A consciência secundária está dentro da estrutura física. E o cérebro é uma máquina receptora desta consciência total. Um mero receptor, apesar de ser uma estrutura muito complexa, com bilhões de células nervosas e trilhões de ramificações. Ele diz que a ciência não estuda assuntos sobre consciência fora do organismo, ou além da vida orgânica. A ciência acredita na matéria. Isso interfere na mentalidade e no comportamento das pessoas de nosso planeta, pois existem pessoas que vivem e acreditam que tudo termina após esta vida. Desenvolvem o desejo de acumular economias e viver os prazeres mundanos ao máximo. São imediatistas e se comportam como se tudo se resumisse a satisfazer a parte orgânica. Se soubessem que existem consequências do outro lado, talvez tivessem um comportamento e uma mentalidade diferente. E continua falando. Mas para quem viveu uma experiência de quase morte, percebe convictamente que essa vida física é secundária, e essa existência material oferece satisfações limitadas. Para que perder tempo se irritando com o vizinho ou com a esposa? Isso aqui é apenas uma etapa que temos que viver, uma aprendizagem em muitos aspectos, e também um teste onde nossas ações, emoções e pensamentos cultivados durante a vida ficam registrados detalhadamente na consciência. Teremos de prestar contas de nossa oportunidade neste planeta. Escolhemos fazer o bem? Viver apegado a comportamentos mundanos e materiais seria uma perda de oportunidade para as leis eternas, porque isso é passageiro e ignorável. Provavelmente, não chegará na outra etapa preparado para as novas exigências. Porque a carga energética acumulada durante a vida vai com a pessoa no pós-vida. Se vive um período aqui, da mesma forma que se viverá um período na dimensão extrafísico, e provavelmente, depois, voltará a buscar novas etapas e formas de desenvolvimento. É comum também, que estando em tamanha perfeição e positividade extrafísica, que alguns chamam de paraíso celestial, ao retornar à vida, a este mundo material, com essa realidade imperfeita, isso pode gerar desânimo. Às vezes, para uma pessoa que teve uma experiência de quase morte celestial e perfeita, ao retornar à vida neste mundo, pode reavaliar as condições em que vivemos aqui, e perceber isso como um tipo de purgatório. E muitos procuram se voltar para a espiritualidade. Não vê mais sentido em acumular dinheiro. Depois desta vida, existe outra vida, com leis totalmente diferentes, mas com similaridade em vários aspectos. Essa foi a experiência de Dr. Miguel Ângelo. Se gostaram do vídeo e quiserem se inscrever, eu agradeço. Se derem um gostei, seria muito gentil. Obrigado.